Então, Salmo 127 diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos diante da tua palavra essa que é viva, que é eficaz, palavra essa que penetra no mais profundo do nosso ser. E o desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma, é que o Senhor fale conosco nesta manhã, é que o Senhor nos abra a porta à palavra, que o Senhor nos edifique, que o Senhor abençoe os casais, as famílias, aqui que estão presentes no templo da nossa igreja e aquelas que estão assistindo ou assistirão esse vídeo logo em seguida. Ó Deus, fala conosco. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado em nome de Jesus. Meus irmãos, se eu fosse dar um tema para a mensagem desta manhã, seria lições sobre família à luz do Salmo 127. Lições sobre família à luz do Salmo 127. Pela manhã vou estar pregando o 127 e à noite vou estar pregando o 128. E espero em Deus que o Senhor possa estar abençoando as nossas famílias. O Salmo 127, ele possui algumas peculiaridades que eu gostaria de destacar à guisa de introdução. Primeiro, ele pertence a um grupo de salmos do saltério chamados cânticos de romagem, os cânticos de degraus ou os cânticos de subida. Esses salmos compreendem a coletânea que vai do 120 ao 134. E eles são chamados de cânticos de romagem, de degraus ou de subidas, porque eles eram cantados, entoados pelo povo de Deus quando estavam subindo em direção a Jerusalém. Quando eles estavam indo para Jerusalém, com o intuito de celebrar uma das grandes festas judaicas, como, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa da colheita, dos tabernáculos. Quando o povo de Deus se dirigiam das mais diferentes cidades ou regiões para Jerusalém, com o intuito de adorar o Senhor, eles iam naquelas grandes romarias, cantando esses cânticos que compreendem o Salmo 120 ao 134. Outra peculiaridade deste salmo é que este salmo ele é considerado um salmo de sabedoria, ou ele faz parte daquela estrutura literária no Antigo Testamento chamada literatura sapiencial. Literatura de sabedoria. Ele é um salmo de sabedoria, assim como o 128. Um salmo de instrução, um salmo que traz para nós a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Existe salmo de lamento, existe vários tipos de salmo, mas esse aqui é um salmo de sabedoria. Outra coisa interessante é que quando nós olhamos para a estrutura do Salmo 127, nós vemos que nós temos aqui um salmo composto, onde
a impressão que nós temos é que nós temos duas músicas se entrelaçando, do verso 1 até o verso 3, você vê aqui a palavra do Senhor chamando a nossa atenção para essa bênção de Deus em um lar, em uma família. O Senhor edificando uma casa. E depois ele vai falar dessa herança do Senhor, que são os nossos filhos. Os estudiosos dizem que o Salmo 127 ele deve ser lido com o 128, que ele é uma sequência. Se você pegar o Salmo 127 e 128 e você ler eles juntos, se você fizer uma leitura corrida dos dois salmos, você vai ver que esses dois salmos, eles podem muito bem retratar para nós uma família desde a sua fundação, desde o momento do casamento, quando o Senhor está edificando aquela família, até a chegada dos netos. É só você olhar o 127, o Senhor edificando a casa, e você olhar o final do 128, a bênção do Senhor na vida dos filhos dos seus filhos. Outra coisa interessante é que este salmo ele foi escrito por Salomão. Esses dois salmos foram escritos por Salomão. E o que é fantástico nisso é que Salomão, ele diz a Escritura que ele escreveu 1005 salmos ou hinos, e dentre tantas músicas que Salomão escreveu, essas duas estão aqui para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Sendo Salomão o escritor desse salmo, levou muitos estudiosos a considerarem que casa aqui não diz necessariamente, não faz referência necessariamente à casa ou ao nosso lar, mas que, sendo escrito por Salomão, casa aqui que o Senhor edifica seria o templo, que esse salmo estaria falando do templo e não de uma casa, de uma família, de um ambiente familiar, mas que Salomão está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, o templo, ele escreveu no contexto da construção do templo, é em vão todos aqueles que edificam. Pode ter sido que Salomão escreveu esse salmo pensando e vendo, visualizando a construção do templo. Pode ser. Mas não resta dúvida de que esse salmo, ao longo da história da igreja, ele sempre foi interpretado, aplicado para as famílias. O Salmo 127 e o 128, eles são lidos na liturgia da igreja, eles são explicados, ministrados para a igreja e aplicados na vida da igreja, falando sobre a realidade das famílias. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas lições sobre família à luz desse texto. E como eu disse, meus irmãos, não é por acaso que eu estou trazendo essa mensagem. É porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo momentos tristes, trágicos, sombrios, no contexto da igreja de Deus. Vocês não têm ideia do quanto o gabinete pastoral está cheio de casais à beira de separação. Vocês não têm ideia quantos aconselhamentos este ano, 2021, eu e minha esposa já temos feito com casais da nossa igreja, de outras igrejas, amigos, que estão em crise. E que estão pensando seriamente em se separar, ou alguns já deram até entrada. E a minha oração é que Deus, a partir da sua palavra, possa estar abençoando o meu lar, o meu casamento, o seu casamento, a minha casa, a sua casa. Você que está assistindo, a minha oração é que a palavra de Deus possa encontrar guarida na sua casa. E eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós cremos, Ele é todo poderoso para mudar a situação e restaurar a sua família para a glória dEle.
Então, com a Bíblia aberta, vamos considerar algumas lições aqui sobre família à luz desse salmo. Em primeiro lugar, o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A primeira lição que nós temos que aprender sobre família é que família começa em Deus. É Deus quem edifica. Ele é o construtor, Ele é o edificador. Ele é aquele que lança os alicerces, as colunas, as estacas do casamento. Como eu disse, esse salmo foi escrito por Salomão. E talvez Salomão escreveu esse salmo, sim, olhando para a construção do templo. E quando ele vê a construção daquele mega templo, daquele templo magnífico, ele está vendo ali os pedreiros, os serventes, os engenheiros, os arquitetos, ele está vendo ali o povo trabalhando, levantando aquele templo belíssimo, maravilhoso, e Salomão está observando aquela construção, o dia a dia daquela construção, e ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O homem trabalha, o homem constrói, o homem planeja, o homem idealiza, mas é preciso que ele tenha consciência de que quem edifica é o Senhor. Quem está edificando sua casa? Quem está edificando o seu casamento? A sua família? Quem é que está lançando os alicerces? A sua família está fundamentada, sustentada, edificada por quem? Por você? Nas suas forças? No braço da carne? No dinheiro? Na sua inteligência? Na sua sabedoria? Tem que ser edificada pelo Senhor. Ele é o construtor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Casamento tem que começar em Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo que o Senhor edifique aquele casamento. É interessante, meus irmãos, que a expressão aqui, edificar, ela está em um modo na língua hebraica que diz o seguinte: a ideia de edificar aqui é, se o Senhor não edificou, se o Senhor não estiver edificando, e se o Senhor não continuar edificando, é vão tudo aquilo que você venha fazer para edificar. Casamento começa em Deus e continua em Deus. Família tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem edifica a nossa casa e quem continua edificando. Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É porque nós não pensamos assim. Quando nós vamos construir uma casa, quando nós vamos construir um casamento, uma família, nós que somos crentes, cristãos, reformados, muitas vezes nós pensamos não biblicamente, mas de acordo com o mundo. Sabe como é que as pessoas estão edificando o casamento? Não no Senhor, mas no dinheiro, na beleza física, no sexo e em tantas coisas. Preste atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual é a sua visão sobre casamento? Você que está me assistindo, o que você pensa sobre casamento? Como é que você construiu ou está edificando o seu casamento? Quais são as bases? Qual é o fundamento do seu casamento? Pense nisso. Como eu disse, meus irmãos, nós somos mundanos nessa área.
O homem escolhe uma mulher para casar por causa da beleza física dela. E não porque ele perguntou ao Senhor se é da vontade do Senhor. Se aquela ali é a que o Senhor escolheu para ele. Não interessa se ela é bonita ou se é feia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus tem que ser o construtor, o edificador, aquele que lança os alicerces, as colunas, as estacas do nosso lar. Pense nisso. Segunda coisa que o texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As lições são muito simples, meus irmãos. Não tem nada de misterioso aqui. Não tem nada escondido, nada oculto. É muito simples. A receita que está sendo dada para nós é muito simples. A questão é, nós vamos colocar em prática? Porque primeiro ele está dizendo que Deus é aquele que edifica, que constrói, que lança os alicerces. E se não for ele, é vão tudo que você venha fazer. Então, quando eu vou iniciar a minha família, o meu casamento, eu vou consagrar ao Senhor e eu vou pedir ao Senhor que lance os alicerces. Mas a segunda coisa que esse texto diz é que é o Senhor quem guarda, quem protege. É o Senhor quem é o sentinela da nossa casa, da nossa família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar a sua família, se o Senhor não guardar a vida do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, se o Senhor não estiver protegendo a sua casa, é vão tudo aquilo que você intente fazer para proteger sua família. Mas é interessante, meus irmãos, como nós achamos que depende de nós. Como nós achamos que está na força do nosso braço. E aí nós nos apossamos da outra pessoa e nós passamos a vigiar a outra pessoa, sufocamos o nosso cônjuge com ciúmes, com querelas, com brigas, vigiando aquela pessoa 24 horas por dia. E a desculpa é, eu faço isso porque eu estou protegendo. Eu faço isso porque eu estou guardando. Eu faço isso porque eu cuido, porque eu tenho cuidado. Oh, meu amado irmão e minha amada irmã, se o Senhor não estiver guardando o seu cônjuge, é vão, é inútil, tudo que você venha fazer. Se tem uma coisa que destrói casamento, chama-se ciúme. Ciúme. Sabe aquele camarada ciumento, que ele não deixa a esposa nem conversar na igreja, nem com as irmãs? Sabe aquele tipo de homem que tem ciúme até da família, até da mãe? Sabe aquele tipo de pessoa que sufoca a outra com ciúme? Sabe aquela irmã que o marido chega, ela vai olhar o celular, as mensagens, ela cheira a roupa, ela quer saber com quem ele conversou, onde conversou, o que conversaram. Ela fica vigiando o marido 24 horas. Isso destrói o casamento, meu irmão. Isso destrói qualquer lar, qualquer relacionamento. Eu não estou dizendo que você não tenha zelo, eu não estou dizendo que você não tenha cuidado com o seu cônjuge. É claro que nós devemos ter. Mas nós precisamos ter cuidado para não se tornar vigia, sentinela, 24 horas do nosso cônjuge, porque isso vai destruir o nosso casamento. Aprenda isso. Se o Senhor não guardar, não é você que vai guardar, meu querido. Então, quando o seu marido sair, minha irmã, ao invés de você estar vigiando ele, colocando o rastreador no carro, olhando o que ele está conversando no celular, olhando e-mail, ao invés disso,
Dobre os seus joelhos e peça a Deus para guardar a vida do seu marido. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, guarda meu marido, livra ele da mulher adúltera, da prostituta. Senhor, livra o meu marido da tentação. Guarda o meu casamento, guarda a minha casa. Senhor, abençoa a minha família. Eu garanto a você que vai ser muito mais eficaz do que você estar brigando com seu marido, procurando as mensagens no WhatsApp, procurando ver as redes sociais dele, procurando vigiar a vida dele. Porque aí começa a contenda, a querela, a briga dentro do lar. Tem mulher que se tornou vigia tal da vida do seu marido, que se o marido mandar uma mensagem para outro colega, mas de repente ele errou na mensagem e ele apaga, a briga está feita porque ele apagou. Por que você apagou? E o casamento está destruído. Ao invés de você estar policiando sua esposa, meu irmão, até dentro da igreja, e eu sei o que eu estou dizendo, coloque sua esposa diante do Senhor. Porque quando o cônjuge quer trair, meu irmão, não adianta. Não adianta. Vai dar um jeito. Então o que você tem que fazer é: Senhor, abençoa minha esposa. Senhor, guarda o meu casamento. Senhor, que a minha esposa seja uma mulher temente ao Senhor, uma mulher virtuosa, uma mulher consagrada ao Senhor. Guarda a vida dela, Senhor, guarda o meu lar, guarda o meu casamento. E aí o Senhor vai proteger sua casa. O Senhor vai proteger o seu lar, vai proteger o seu casamento, e você vai estar descansando no Senhor. O Senhor tem que ser aquele que edifica e aquele que guarda a nossa casa. O vigia da sua casa, meu irmão, não é você. O dono da sua casa não é você. É o Senhor, que edifica, que guarda, que protege, que está com as mãos estendidas sobre o seu lar. Você tem pensado sobre isso? Você tem meditado sobre isso? Ou você esqueceu? Você tem levado em consideração esses princípios que estão aqui? Que o Senhor é o edificador. E aí constantemente você chega diante dele e diz: Senhor, a minha casa está nas suas mãos, Senhor. Foi o Senhor quem edificou e é o Senhor quem edifica, e vai ser o Senhor que edificará para todo sempre. Então, Senhor, eu quero colocar isso aqui nas suas mãos. Constantemente você tem chegado diante de Deus e dito assim: Senhor, o Senhor é o sentinela da minha casa, é o vigia da minha casa. É aquele que está cuidando do meu lar diante das intempéries, das lutas, das adversidades, dos inimigos que nos espreitam, do homem adúltero, da mulher adúltera. Ó Senhor, protege o meu lar, guarda o meu lar, cobre-nos com o teu sangue. Faz isso, Senhor. O sentinela era aquele que ficava nos muros das cidades fortificadas e ele não dormia, ele tinha que estar alerta, observando se o inimigo estava se aproximando, para ele orientar os que estavam dentro da cidade, se eles deveriam fugir ou lutar, dependendo do inimigo. O nosso Deus é aquele que não dorme, não cochila, é aquele que está vigiando a minha e a sua vida, a nossa casa, o nosso casamento, 24 horas por dia. E se nós consagrarmos a Ele, nós teremos um lar protegido, para a glória de Deus. O texto diz ainda: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Deus é o edificador, é o protetor e é o provedor da nossa casa. Veja que coisa interessante, meus irmãos, porque esse salmo está colocando para nós aqui uma cena
e só sendo inspirado pelo Espírito Santo. Porque esse salmo foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E ele retrata uma cena da família pós-moderna. Ele fala de casais no contexto do século 21. Ele retrata talvez a sua vida. Talvez você está assistindo agora e você olhe para esse salmo e diga: esse salmo é atualíssimo. E é. Ele deveria estar nos jornais, estampado nos principais jornais da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Porque esse salmo está falando de um assunto extremamente atual. Sabe o quê? Ativismo. Oh, meus amados, veja o que o salmo diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. O que esse salmo está colocando para nós aqui? Imagine uma família, imagine um casal que está começando. E aí eles colocaram no coração a seguinte coisa: nós precisamos construir o nosso lar, edificar o nosso lar, nós precisamos construir a nossa casa, nós precisamos estruturar a nossa família. E como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando. Ok. Mas qual é o problema aqui? É que eles levantam de madrugada, eles repousam um pouquinho à tarde, eles comem um pão que conseguiram com muito esforço e de forma apressada. A pergunta é: pastor, mas onde é que está o erro? Onde é que está o erro de um casal que gosta de trabalhar, que vai à luta, que quer conquistar, que está, de fato, querendo estruturar a sua família? Onde é que está o erro, pastor? O erro está em que eles esqueceram que a provisão vem de Deus e não dos nossos esforços. O erro está em você tirar Deus do contexto do seu casamento, da sua vida, do seu trabalho. O texto diz aqui: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer um pão que vocês granjearam com muito esforço, com muito trabalho, com muita fadiga. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. O que o Salmo está dizendo é: por favor, nunca esqueça que Deus é que é o provedor da sua casa. Nunca esqueça que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você de fato tem o Senhor como edificador da sua família, se você consagrou a sua família ao Senhor, se você tem colocado a sua família diante do Senhor, o seu casamento nas mãos do Senhor, o Senhor é aquele que edifica, é aquele que cuida, é aquele que protege e é aquele que não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Porque mesmo quando você estiver dormindo, Ele estará trabalhando por você, estará provendo para a sua casa. Mesmo quando você estiver dormindo. Veja, meus irmãos, que esse texto aqui não está premiando a preguiça. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Porque às vezes a gente acha que Deus vai premiar a preguiça. Nada disso. E no texto da noite eu vou chamar mais atenção sobre isso aqui. Porque muitas vezes nós fazemos como aquele irmão. Sabe o irmão? Ele ia para o culto matutino todo dia. 5 horas da manhã ele estava na igreja orando. Acordava cedinho, ia para a igreja orar. Aí um dia ele leu o Salmo 127. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aí ele chegou para o pastor e disse: nunca mais eu venho para o culto matutino. O pastor disse: por quê? Ele disse: porque eu aprendi na Bíblia que enquanto eu estou dormindo, Deus está provendo. Então eu não venho mais orar de madrugada, não. Veja, meus irmãos, Deus não premia a preguiça. Mas o que o texto está dizendo é: cuidado com o ativismo, com o secularismo. Cuidado com essa visão de que a sua casa depende única e exclusivamente de você. Dos seus esforços, do seu trabalho, da correria da sua vida.
Não, a sua casa depende de Deus. Deus tem que ser o provedor da sua casa. Não é que você não vá trabalhar, não é que você não possa acordar cedo. O ponto aqui é, você consagrou a sua família ao Senhor e você tem consciência de que mesmo quando você está dormindo, ou quando você está impossibilitado de trabalhar, Deus está provendo na sua vida. O servo de Deus sabe que o Senhor não vai deixar ele mendigando o pão. Ele vai usar até chacais, corvos, para trazer alimento para aqueles que são servos de Deus. Mas isso aqui é muito sério, meus irmãos. Porque isso aqui deve nos levar a refletir qual é a nossa visão que nós temos do trabalho, do dinheiro, da provisão. Eu ouvi uma ilustração contada pelo reverendo Hernandes que eu achei muito interessante. Ele disse que um casal da igreja dele, recém-casado, para construir o pé de meia, eles trabalhavam muito, muito. A mulher trabalhava de madrugada até 3 da tarde. Quando ela chegava em casa, o marido já tinha saído para trabalhar, só chegava meia-noite. Após 15 anos nesse ritmo, eles tinham dinheiro, eles tinham apartamento, eles tinham carro bom, eles tinham tudo do bom e do melhor, mas eles olharam um para o outro e não existia mais nada entre eles, porque pareciam 2 estranhos dentro de casa. Eles viveram a vida para ganhar dinheiro. Eles viveram a vida em função dos bens materiais. Eles viveram a vida em função do pé de meia. E hoje, meus irmãos, muitas vezes nós estamos trabalhando não é mais por causa da nossa subsistência, não é mais por causa do pão, nós estamos trabalhando por causa de luxos desnecessários. Nós estamos correndo e correndo de madrugada, seja a hora que for, não mais por necessidade, mas por vaidade. É porque nós queremos trocar de carro todo ano. É porque nós queremos mais um apartamento. É porque nós queremos usar roupas de grife. É porque nós queremos viver uma vida luxuosa. E aí nós corremos e corremos e corremos. E estamos dispostos até abrir mão da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E o Senhor está dizendo aqui, inútil. Inútil vos será levantar de madrugada. Veja que a turma aqui é trabalhadora, não são preguiçosos não. De madrugada se levanta. Comer um pão que forçosamente granjeastes, que vocês adquiriram. Sabe aquelas pessoas que não têm nem tempo de almoçar? Faz um lanche. Pense nisso, meu amado irmão. Eu tenho acompanhado tantos casamentos que se destruíram, sabe por quê? Por causa de dinheiro e de excesso de trabalho. Está construindo um grande patrimônio e perdendo o cônjuge, perdendo os filhos, perdendo a paz. O texto aqui está mostrando um homem que ele procura fazer todas as coisas. Ele é quem se preocupa em fazer todas as coisas. E não é assim conosco? O casamento é um negócio sério, meu irmão. Você se preocupa com a festa, você se preocupa com a ornamentação, você se preocupa com as músicas, você se preocupa com tanta coisa. Aí daqui a pouco vem a casa, os móveis, aí tantas e tantas preocupações, e a pessoa está correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, quando ela deveria descansar em Deus. Descansa em Deus, querido. Essa pandemia veio nos ensinar que nós precisamos depender mais do Senhor. Aprender a depender mais do Senhor. Quem lhe sustenta, meu irmão, não é a sua empresa. Quem lhe sustenta não é o governo. Quem lhe sustenta é Deus. Ele vai usar a sua empresa, ele vai usar o governo, ele vai usar a igreja, ele vai usar
quem Ele quiser para lhe sustentar, mas o seu sustento vem de Deus. Então descanse em Deus. Descanse em Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, se você é de fato um homem de Deus e uma mulher de Deus, e você tem consagrado a sua família ao Senhor, durma em paz, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai guardar a sua família. Deus vai prover na sua casa. Quantas pessoas dizem assim: pastor, o que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha casa? Ah, pastor, se eu perder o emprego, eu não sei o que vai ser da minha vida. Descanse em Deus. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Lembra daquela historinha que o pastor Enoque gostava de contar aqui na igreja, que é muito instrutiva? A irmãzinha se levantou de manhã, não tinha nada para os filhos, nada. E aí ela começou a orar: Senhor, manda o pão para a minha casa, Senhor. Senhor, o Senhor é o provedor da minha família, manda o pão, Senhor, para a minha casa, um alimento para os meus filhos. E ela chorando na presença de Deus. E aí o vizinho dela, ateu, miserável, endemoniado, o que ele faz? Ele viu a zoada da irmã, e ele disse: vou fazer uma presepada com essa irmã. Foi lá no supermercado, comprou uma cesta básica e jogou por cima do muro. A irmãzinha pegou a cesta básica: Senhor, graças te dou, Senhor, porque o Senhor proveu na minha casa, mandou o pão para a minha família, o Senhor abençoou a minha casa. O vizinho subiu no muro e disse: ei, irmã, não foi Deus não foi o Senhor não, foi eu. Ela disse: não, o diabo foi quem trouxe, agora foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Se ele mandou pelo diabo, foi Deus que mandou. É assim que Deus faz, querido. Nós estamos precisando, meus irmãos, descansar mais na soberania de Deus. George Miller, você já leu essa história? Ele tinha orfanatos. Ele cuidava de crianças. E todos os dias eles oravam a Deus, pedindo a provisão de Deus para aquele orfanato, porque eles não tinham dinheiro. Mas as crianças queriam tomar leite e comer pão todo dia. E diz a história que um dia George Miller acordou e não tinha nada naquele orfanato para as crianças. E ele reuniu as crianças em torno daquela enorme mesa e disse assim: vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Ele já proveu o pão e o leite para nós. Já pensou você dizer isso para um bocado de criança com fome de manhã cedo? Cadê o pão, cadê o leite? E eles oraram. E quando eles terminaram de orar, passou alguns minutos, alguém bateu a porta e disse assim: senhor George Miller, nós gostaríamos de saber se o senhor receberia alguns pães aqui para o orfanato, porque o padeiro fez pão a mais, e aí a gente, para não perder esses pães, nós gostaríamos de deixar aqui para vocês. Aleluia. Daqui a pouco o camarada do leite disse: olha, aconteceu um problema com a carroça, e eu não vou ter como deixar esse leite nos lugares mais longínquos. Eu gostaria de saber se o senhor receberia esse leite. Aleluia. Deus está provendo. Deus está provendo. O nosso problema, meus irmãos, como eu disse, é que nós temos uma mente muito secularizada. Nós queremos depender da nossa força, do nosso braço. Descanse em Deus, ore a Deus. E vá dormir em paz. A outra lição, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade,
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Primeira lição: Deus é aquele que edifica a nossa família. Segunda lição: Deus é aquele que guarda, que protege. Terceira lição: Deus é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós trabalhamos, mas trabalhamos na dependência de Deus. E quando nós não conseguimos mais trabalhar, ou quando nós estamos dormindo, o Senhor continua trabalhando por nós. Mas a outra lição que esse salmo coloca para nós, e talvez seja uma das lições mais difíceis de ser aplicada nos nossos dias, é que esse salmo diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe o que esse salmo está ensinando para nós? Que o maior patrimônio que nós temos são os nossos filhos. Sabe o que esse salmo está dizendo para nós? Que a bênção de Deus na nossa vida, que a herança de Deus, o galardão de Deus, não é o carro que você comprou esse ano, não é a casa que você tanto almeja e quem sabe até adquiriu. A bênção de Deus na vida de um casal, de uma família, são os filhos. É o sinal da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sendo manifestada. Mas como eu disse, meus irmãos, parece que esse salmo, ele está descontextualizado dos nossos dias. Porque nos nossos dias nós não estamos mais vendo o filho como bênção. E sabe por quê? Por causa de uma mente secularizada. Por causa de uma mente voltada para os bens materiais. Por causa daquela ideia que eu falei nos versos anteriores, do casal que quer construir um pé de meia, um patrimônio, que querem cada dia mais ter mais dinheiro, mais recursos, mais bens, que querem crescer na carreira, querem fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. A mulher, de repente, ela se viu no contexto pós-moderno, assumindo liderança nas mais diferentes facetas da sociedade. E aí ela diz: eu preciso crescer na minha carreira profissional, eu preciso investir na minha vida, o casamento não pode me anular, eu não posso ter filhos agora, pastor, porque eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou conquistando. Quando nós tivermos o nosso apartamento, quando eu tiver o meu doutorado, quando nós trocarmos o nosso carro, quando nós construirmos o nosso pé de meia, quando nós tivermos uma estrutura, aí sim nós vamos querer filho. E muitas vezes, na hora que decide ter filhos, não pode mais. A saúde não deixa. Problemas dos mais diversos não permite que tenha filho. Meu amado e querido irmão e irmã, como é a sua mente? Você tem pensado biblicamente? Ou você tem pensado de acordo com a palavra de Deus? Ou você tem pensado de acordo com o mundo? Você sabia disso? Ou a sua mente está pautada na palavra de Deus, ou a sua mente está sendo influenciada pelo mundo. A palavra de Deus está dizendo aqui, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Aí o que o mundo diz? Filho é trabalho. Filho é peso, filho é despesa, filho vai impedir você de crescer, filho vai tirar a sua liberdade.
O mundo começa a colocar na nossa cabeça de que filho não é bênção, é maldição. E isso, meus irmãos, tem entrado nas igrejas como uma avalanche. Os casais, hoje, dos dias atuais, não querem mais filhos. Não querem mais saber de filhos. Alguns até preferem um porquinho, um cachorro, mas filho não. Filho não. Filho dá trabalho demais. Um cachorrinho não dá não, mas filho... E quando a gente vai olhar, os cachorros hoje dão mais despesa do que filho, porque a começar do banho. Olha o que é que o texto está dizendo. Herança, galardão, presente, dádiva. E veja, herança é algo que você recebeu e você não fez nada por aquilo. Você não merecia, merecia? Você sabia que filho é algo que a gente não merece, mas é um presente de Deus, uma herança de Deus, uma dádiva de Deus? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pega um casal pecador, miserável, e Deus concede um filho, a dádiva de um filho, uma herança. Agora, se é herança, meu irmão, você tem a obrigação de valorizar, de cuidar, de tratar da melhor forma possível. Você não pode ser um filho rebelde que recebeu uma herança e jogou no mato. Não. Herança é algo que você cuida, que você administra com carinho, com amor. Então, Deus tem lhe dado filhos, é herança do Senhor, é galardão do Senhor. Cuide da melhor maneira, para a glória de Deus. Não faça do filho um ídolo, por favor. Cuidar da herança do Senhor, do galardão do Senhor, não é transformar o filho num ídolo, que é outra coisa que tem acontecido nos dias atuais. É outra coisa que tem acontecido nos dias atuais. Porque nós somos tendentes aos extremos. Ou nós desprezamos completamente, ou nós adoramos os nossos filhos. Ou nós não queremos filhos, ou nós adquirimos filhos pela graça e a misericórdia de Deus e transformamos aquele filho num ídolo, numa maldição, em um problema para nós. Nós devemos aprender com Ana, que tanto queria um filho, e o Senhor lhe deu, e ela pegou aquele filho e consagrou ao Senhor. Senhor, esse filho é teu. Por este menino orava eu, então eu trouxe aqui para ficar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E todos os anos Ana preparava lá uma túnica bonita, levava algumas coisas para o filho, mas o filho de Ana estava na casa do Senhor, consagrado ao Senhor. Então guarde isso no seu coração. É herança, é presente de Deus, que você deve cuidar, valorizar, amar, mas cuidado para você não transformar no ídolo. Os irmãos sabem que eu não sou de meias palavras. Sabe o que está acontecendo nas igrejas? E eu achava que era só aqui em Pirangi, mas está acontecendo na maioria das igrejas que eu tenho conversado com os pastores. Os casais de hoje, quando eles têm filhos, eles passam 6 meses, 1 ano sem ir à igreja, para que os filhos não tenham contato com ninguém. É claro, a gente entende a pandemia, a gente entende uma série de coisas, mas cuidado para você não estar fazendo do seu filho, da sua filha, uma maldição na sua vida, impedindo você até de ir para a casa de Deus, impedindo você de estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, aquele que lhe deu esse filho. E se Ele deu, Ele tira. Ele tem poder para dar e para tirar. Conta-se que um pastor só chegava atrasado no culto. E aí o conselho da igreja, desconfiado, quando deu a hora do culto, o conselho foi na casa do pastor. Quando chegou lá, o pastor estava na área, brincando com o menino dele de carrinho. E o presbítero chegou e disse: pastor, o culto, 6h30. Oh, meu irmão, eu queria tanto ir para o culto, mas meu filhinho quis brincar um pouquinho, então eu fiquei aqui para brincar com ele. Cuidado para você não transformar o seu filho no ídolo.
É herança, é dádiva, é presente, mas é presente que você vai devolver ao Senhor, assim como Ana fez. Agora, olhe como é que diz o texto. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Mude a sua mentalidade, meu irmão. Filho não é maldição, é bênção, é galardão, é herança de Deus. Quem diz o contrário é feminista. Quem diz o contrário são pessoas que não creem em Deus, na palavra de Deus, que não se submetem à palavra de Deus. Se a sua carreira profissional, o seu diploma, os seus bens materiais estão acima dos seus filhos, você está com a mentalidade mundana, pecaminosa, e precisa pedir perdão a Deus e se quebrantar diante de Deus. Agora, olha o que o texto diz. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Oh, meu amado irmão, olha que imagem linda ele está dizendo aqui. Os filhos são herança, os filhos são galardão, e os filhos são flechas. E é interessante que ele usa essa imagem aqui do guerreiro, né? Eu lembro que quando o presidente da APEC esteve aqui na nossa igreja, ele deu uma informação que eu nunca tinha visto nos comentários, eu nunca achei nos comentários, mas achei interessante. Ele disse que o guerreiro, ele tinha no mínimo 5 flechas. No mínimo 5 flechas. Você já pensou se a gente fosse aplicar esse princípio hoje? Tem casal que não quer nenhum, quanto mais 5. A cada ano que passa, os cristãos estão diminuindo o número de filhos. E as desculpas são as mais piedosas do mundo. A principal, pastor, nós vamos colocar filho no mundo para viver como? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou suprir as necessidades dos meus filhos? Você não viu que é o Senhor que dá aos seus amados enquanto ele dorme? Como é que seus pais lhe criaram? Em tempos muito mais difíceis do que o que nós estamos vivendo. E você não está aqui? Então não venha com essa desculpa de que você está preocupado com a subsistência, porque Deus provê. Se é herança dele, se é galardão dele, se é bênção dele, ele vai prover. Agora seja sincero, você não está preocupado, não é com a subsistência do seu filho. Você está preocupado, como eu disse, é com o diploma que você não vai ter mais, é com a barriguinha que você vai ganhar, é com o corpo que não vai ser mais aquele corpo escultural. É isso que você está preocupado. Mas o texto está dizendo que filhos são como flechas. Se a gente puder ter o máximo de filhos, tenha. Para a glória de Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui para você agir de forma irresponsável, não é isso, meu irmão. Mas o que eu estou dizendo é, não veja filho como maldição, veja como bênção. Você já viu aquela cena? Na hora do namoro não se preocupou não. Como diz o ditado aí, né? Na hora de virar os olhinhos não se preocupou. Mas ficou grávida, não queria. Não queria? E meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Satanás tem vindo com uma onda de defesa do aborto no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Agora assumiu a presidência dos Estados Unidos e teve muito crente, inclusive da nossa igreja, que comemorou. Joe Biden, uau! Você comemorou a subida ao trono dos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos. Você comemorou a vitória de um abortista. Que agora a Suprema Corte, não só dos Estados Unidos, como de outros países, eu estava vendo ontem na internet, estão aprovando aborto até com um dia antes da criança nascer. Um dia antes! E como é que um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus pode defender políticos abortistas? Que vê criança como maldição ou como objeto que pode ser descartado, jogado na lata do lixo?
Como nós podemos apoiar uma coisa dessa? Filhos são heranças, são galardão, são flechas, são bênção de Deus. Agora veja bem, se são flechas, talvez no mínimo 5, agora a flecha ela tem que ser carregada pelo guerreiro. A flecha tem que estar na mão do guerreiro. A flecha tem que ser administrada pelo guerreiro, não por terceiros. Você tem filho, meu irmão? Quem tem que cuidar é você. Não é sua mãe, não. Você tem filho, quem tem que cuidar é você, não é a empregada, não. Quem tem que educar é você, não é a escola, nem a igreja. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. É flecha, tem que estar na sua mão. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Crianças tão pequenas já são colocadas na mão de terceiros. E como eu disse, desculpas são as mais variadas. As mais variadas. Mas tenha cuidado para um dia você não se arrepender disso. Porque você terceirizou a educação do seu filho para sua sogra, para uma empregada, para uma escola, para uma creche. Você terceirizou. O momento mais importante da vida do seu filho, você terceirizou. E lá na frente você pode colher os frutos amargos dessa decisão. Era melhor que você e seu esposo vivessem com um salário mínimo, mas que você cuidasse do seu filho, educasse seu filho, ensinasse a palavra de Deus para o seu filho dentro de casa, e seu filho crescesse com você, criando laços afetivos, sendo educado por você, e amanhã você verá os frutos. Mas sabe o que acontece hoje? As crianças não têm mais nenhum tipo de afetividade com os pais. Porque quando eles veem os pais, é à noite, talvez nem vê mais, eles já estão dormindo. Porque os pais estão preocupados em montar um pé de meia, em ter mais um dinheirinho. E os filhos ficam relegados. Eles têm que estar na mão. Oh, meu amado irmão, sabe o que tem acontecido hoje? Se pega a criança, coloca diante da televisão. Ou então hoje, né, televisão, eu estou muito atrasado, um celular, um tablet. É o primeiro presente das crianças, um tablet, um celular. A criança está chorando, dá um celularzinho para ela. Você não sabe o mal que você está fazendo ao seu filho. Tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. O criador do Google, do Facebook, do Instagram, esses caras que lidam com tudo isso aí. E um por um disseram, os nossos filhos não têm acesso a redes sociais. Todos eles, veja lá no documentário. E eles defendendo que uma criança, enquanto ela não completasse no mínimo 13, 14 anos, não deveriam ter acesso a nenhuma rede social. Mas o que a gente faz? O bebezinho, bonitinho, toma o celular. Que é para o pai e a mãe não ter trabalho. Sabe quando o povo de Israel sacrificava seus filhos àquele ídolo chamado Moloque? Aquela imagem terrível. Acendia-se a imagem de Moloque, e aí os povos pagãos e alguns em Israel estavam já começando a fazer isso. Pegavam os seus filhos e jogavam dentro daquela imagem de bronze incandescente e sacrificavam os seus filhos. Sabe qual é o Moloque pós-moderno? O tablet, o celular, a televisão, destruindo as nossas famílias. O seu filho tem que estar na sua mão. Pastor, mas o que eu vou fazer? Ore a Deus, pense a Deus, peça sabedoria a Deus, mas não terceirize a educação dos seus filhos. Ele tem que estar na sua mão. Mas eu quero concluir com isso aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Irmãos, o salmista está meio descontextualizado, não está não? Filho da mocidade? E é para ter filho na mocidade, pastor? Não é para esperar mais um tempinho não, ficar mais maduro, madura. Filho da mocidade, pastor? Como assim?
Na mocidade, querido. Os filhos devem vir na mocidade. No melhor momento da vida, quando você está com todo vigor, com toda a capacidade para cuidar dele, para andar com ele, para brincar com ele, para investir na vida dele. É na mocidade. Mas como eu disse, o que nos causa tristeza, meus irmãos, é que os casais jovens não querem mais ter filhos. Pelas razões mais nefastas. Mas o texto está dizendo aqui, filho da mocidade. Se você achar o contrário na Bíblia, me mostre. Filho tem que ser na mocidade, no melhor da vida. No melhor da vida. A família só está completa quando chega uma criança que transforma o ambiente, que muda o ambiente. Concluindo, feliz o homem ou a mulher. Talvez na versão pós-moderna seja triste o homem, triste a mulher. Mas na Bíblia não. Na Bíblia é feliz. Chegou o resultado da gravidez, é choro de alegria, é comemoração, é bênção. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu uma herança, o Senhor nos deu um galardão, o Senhor está abençoando a nossa casa. Não é motivo de tristeza, de choro, de preocupação, não. É de regozijo, de alegria. Feliz o homem que faz o quê? Olha aqui. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos. E eu sei o que você está pensando, talvez assistindo. Ah, pastor, mas esse salmo tem um contexto. Na época era uma sociedade agrícola. E aí filho era produção, filho era trabalho. E no seu... Sim, eu entendo isso. Mas o que ele está dizendo aqui para nós, e em toda a Bíblia isso é mostrado, e você vê na história, e os nossos avós pensavam assim, é que o filho é visto como bênção, como Deus agraciando o lar. A esterilidade no período bíblico era visto como pecado, como consequência do pecado, como maldição de Deus. E quando você tinha filhos, aquilo ali era sinal da bênção, da graça, da misericórdia de Deus. Feliz o homem. Oh, que Deus derrame graça sobre essa igreja, sobre você que está assistindo, que no dia que você pegar o resultado do exame, que deu positivo, você não venha chorar de tristeza, mas você venha pular de alegria, reconhecendo a bênção de Deus no seu lar. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aí diz assim, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Na versão atualizada, diz, quando enfrentar os inimigos à porta. Porque os tribunais eram as portas das cidades. Qual é o ponto aqui? Esse homem é um homem de Deus, é um homem piedoso. Ele casou também com uma mulher de Deus, porque não é só o homem que tem que ser de Deus ou piedoso, a mulher também. Porque às vezes o homem é e a mulher não é, ou vice-versa. A mulher é uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher cheia de fé, uma mulher que quer ter filhos, uma mulher que quer ver o seu lar crescendo, mas o homem não. O homem é racional, incrédulo, e ele diz assim, não, filho é maldição. Vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar a nossa casa. Vamos curtir mais um ao outro. E a mulher querendo a bênção de Deus. Mas o texto mostra aqui que esse casal era um casal de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles colocaram o Senhor como edificador da casa deles, como protetor da casa deles, como provedor. Eles acreditavam na provisão de Deus. Deus vai prover, Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Eles viam os filhos como herança, como bênção, não como maldição. Eles não foram influenciados pelas feministas dos nossos dias, pela mídia, pelo mundo. Eles olhavam para os filhos como bênção. Sabe o que acontece? Eles tiveram muitos filhos. Passou o tempo, a lógica da vida, a roda da vida, e agora eles estão velhos, eles não têm mais condições de tomar decisões sozinhos,
e eles têm uma causa no tribunal, à porta da cidade. O inimigo se levantou contra eles, contra aquela família. O texto é um texto poético, não diz o que foi. Mas sabe quem está lá para defender? Os filhos. Se eles não tivessem filhos, quem ia defender? Ninguém. Mas aqueles pais, eles foram tão piedosos e cuidaram tanto da herança do Senhor, que aqueles filhos amam, respeitam e agora têm cuidado com seus pais. E agora, na entrada da cidade, no tribunal, eles estão lá defendendo a causa do seu pai. São flechas que estão indo para defender o guerreiro. Você já parou para pensar isso? Eu quero concluir esse ponto e essa mensagem contando uma coisa para os irmãos, que eu já falei aqui, mas como está sendo gravado, para que os nossos irmãos que estão assistindo possam tomar conhecimento. Eu tive a graça de Deus de ser pai aos 16 anos de idade. No dia que eu fui registrar o meu filho, que tinha acabado de nascer, até a mulher do cartório aconselhou que eu não registrasse. Eu precisava da assinatura de minha mãe, e minha mãe foi comigo para assinar e fazermos o registro do meu filho. E a mulher do cartório disse assim: mas você é tão novinho, pai, você não precisava nem registrar. Não tem muito pai aí que não assuma os filhos? E eu disse assim: se eu fui homem para fazer, eu tenho que ser homem para assumir. Então não interessa se alguém não assume o seu filho. Eu fiz e eu assumo. Então eu quero registrar meu filho. E eu não aceito o que a senhora está dizendo. Registrei meu filho. Cuidamos do nosso filho. Meu filho hoje está com 21 anos. Passou esse mês de janeiro pregando aqui na igreja. Como eu disse para os irmãos, para mim a maior alegria do mundo é sentar ali para ver meu filho pregar. E no momento mais difícil do meu ministério, que muitos aqui sabem das dificuldades do nosso ministério, das lidas do ministério, quando inimigos se levantaram contra mim, tentando desacreditar ou colocar meu ministério na lona, com perseguição, com uma série de coisas, meu filho se levantou para me defender. E ele fez uma carta que eu não deixei ele ler essa carta aqui na igreja. Essa carta foi feita, essa carta foi lida para mim, e eu dei destino a essa carta, porque eu não queria que essa carta fosse lida na igreja, naquele contexto. Mas uma das coisas que ficou na minha mente, eu não lembro do restante do conteúdo da carta, mas uma das coisas que ficou na minha mente, para todo sempre, é que naquela carta meu filho dizia assim: Deus só deu uma flecha para o meu pai, mas eu quero que vocês saibam que essa única flecha que Deus deu para o meu pai é tão aguda e afiada ao ponto de ferir qualquer um que se levante contra o meu pai. Eu dou a minha vida pelo meu pai. Naquele dia eu chorei com meu filho, abraçado com ele, porque eu disse assim: louvado seja o Senhor, porque eu não desisti do meu filho lá atrás. E hoje eu tenho quem me defenda. Hoje eu tenho quem fale por mim. Hoje eu tenho quem me carregue nos braços. Naquele período de tanta pressão, de tanta coisa que a gente estava enfrentando, eu estava no meu escritório estudando, e eu me levantei para pegar um livro na estante. Os irmãos sabem o que aconteceu, e eu fiquei tonto, o mundo rodou, era tanta coisa que a gente estava vivendo naquele momento, e eu desmaiei, e eu acordei no hospital à noite.
quem me levou para o hospital, quem me socorreu, quem me colocou nos braços, quem estava comigo, quem pediu oração nas redes sociais. Meu filho. É isso aqui que o Salmo está dizendo. Vai chegar um dia que seus filhos vão defender você, que seus filhos vão botar você no colo, nos braços, que seus filhos vão estar suprindo suas necessidades, porque um dia você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você cuidou deles para a glória do Senhor. Eu termino com isso aqui. Deus tem sido o edificador da sua família. Você tem consagrado a sua família ao Senhor. Segundo lugar, como é a sua mente? É secularizada? É uma mente voltada para essa dimensão? Ou você crê que Deus é aquele que supre as suas necessidades? Em último lugar, como é que você vê os filhos? Como bênção, como herança, como galardão, como flechas, como essa dádiva de Deus para a sua vida? Ou você vê como maldição? Saia daqui pensando, saia daqui refletindo. Eu espero em Deus que Deus esteja abençoando os casais da nossa igreja. Eu espero em Deus que Deus esteja abençoando as famílias da nossa igreja e além da nossa igreja. Eu espero em Deus que vocês estejam vendo a bênção do Senhor na vida de vocês, que são os filhos. Se você ainda não tem filho, seja filho natural ou adotado, porque eu não posso ter filho, você pode adotar um. Se você ainda não tem filho, aprenda isso, sua família ainda não está completa. Não está completa. Você pode ter carro, você pode ter apartamento, você pode ter um cachorrinho bonito, você pode ter um porquinho de estimação. Se você não tem filhos, a sua família ainda não está completa. E a pergunta é, por que que você não tem ainda? Por que que você não tem? É porque você não crê que Deus vai suprir? Pense nisso.